Iniciando mais um vídeo. Esse tem por tema o melindre e suas várias faces. Agradeço a todos vocês que têm assistido aos meus vídeos, têm compartilhado os mesmos, inclusive, e têm se inscrito também em meu canal. Fico muito agradecido. E agradeço a Deus também, claro, pela oportunidade da realização deste trabalho. O melindre é algo que deveria nos preocupar, certamente que deveria nos preocupar, porque o melindre ele nos desequilibra, ele faz com que nós exponhamos o orgulho para todos os cantos. Então nós deveríamos nos preocupar com o melindre. Por isso, novamente, estou falando desse tema, sobre as suas várias facetas, suas várias faces. O melindre, ele expressa a facilidade de se magoar, de se ofender por causa de palavras ou ações ditas por pessoas próximas ou não. Nesse sentido, tem sido comum a sua invocação nas relações humanas, porque as menores atitudes de um funcionário, de um amigo, de um parente, que nos contrariem, se tornam de imediato um melindre. Por isso, amizades se diluem, desentendimentos acontecem, duplicando as mágoas de um e de outro lado. Nas várias facetas do trabalho voluntário, o melindre tem sido utilizado para justificar desistências, traições, desajustes e quebra moral de contratos de voluntariado. Veja só, o trabalho voluntário é extremamente importante, mas é extremamente delicado também, porque aquele que é um trabalhador voluntário e ele vê o grupo aumentando de outras pessoas também, ele tem que ser equilibrado, ele não pode se melindrar com as opiniões daqueles que estão chegando também, como a gente vai observar a seguir. Que ele existe, é verdade, mas que as pessoas se dão, por vezes, um valor maior do que verdadeiramente possuem e aguardam um tratamento especial, também é verdade. No entanto, um lado da questão se apresenta e tem sido esquecido quase sempre com relação a melindres. Se melindre é a manifestação do orgulho ferido, não menos verdade que existe entre as criaturas muita falta de tato, delicadeza e gentileza nos relacionamentos. Porque muitas vezes, em nome de uma falsa caridade, de expressar a verdade, amigos e companheiros de trabalho se permitem lançar no rosto do outro tudo o que pensam. Devemos lembrar que sermos sinceros não significa ofender o outro. A sinceridade é para que a gente seja sempre honesto conosco mesmo, mas em muitas ocasiões é melhor que nós fiquemos de boca fechada e não façamos nenhum comentário. Isso não significa mentir, significa simplesmente deixarmos por uma outra ocasião aquilo que nós deveríamos falar, mas sabemos que se falássemos naquela hora poderia ofender a pessoa. Então muitas vezes nas relações não medem palavras nas suas expressões, é como se tomassem de pedras e as jogassem sem piedade. E o que esperam muitas vezes é que o outro aceite tudo. Quando o agredido se rebela, quando toma uma atitude, quando fala de respeito, é tomado como aquele que se melindra. Porque muitas vezes o que ocorre? Como nós ainda somos espíritos imperfeitos, então nós ainda temos, lamentavelmente, esse vício, essa doença lamentável chamada de orgulho. Então o melindre ele pode estar do lado de lá e do lado de cá também, temos que levar em conta isso. Porque muitas vezes nas conversações, em nenhum momento o agressor, aquele que foi indelicado e feroz, ele se desculpa. Não, ele está certo.
O outro é que é portador de orgulho. Muitas vezes ocorre esse tipo de situação. Então, nessa agitação, vidas honradas de trabalho têm sido literalmente jogadas no lixo. Servidores de anos têm sido ou têm tido seus esforços depreciados como se fossem coisa nenhuma, coisa alguma. E o que critica maldosamente, o que aponta os erros, é o herói, a pessoa correta. Então, refaçamos os passos enquanto é tempo, antes de destruirmos valores preciosos, antes de atacarmos instituições centenárias com folha irrepreensível de dedicação e serviço à comunidade. Examinemos quantas vezes a culpa nos compete, quantas vezes teremos sido nós mesmos os provocadores do afastamento de pessoas do nosso convívio, ou da instituição a que prestamos serviço, da nossa família, da nossa esfera, do nosso círculo de amizades. Recordamos que, certa vez, em uma reunião de trabalho, um voluntário interrompeu de forma agressiva a fala do coordenador. Reclamou e reclamou, ferindo e humilhando-o frente aos demais. O ferido se calou, dolorido. Depois de alguns dias, ele procurou o agressor em particular e, a sós com ele, expressou sua mágoa com o sincero objetivo de modificar a emoção ferida e apaziguar o seu mundo íntimo. O agressivo da reunião anterior, em vez de reconhecer a indelicadeza, ele reverteu a situação e deu o diagnóstico impiedoso. Não houve agressão, disse ele, de minha parte. Você é que se melindra com muita facilidade. Vemos o quanto é complicado o problema do melindre. Pensemos nisso. Será que a constatação quase diária de melindres nos outros não se tornou uma válvula de escape para nós mesmos? Uma desculpa para a nossa rispidez cotidiana, o nosso relaxamento no trato com os semelhantes? Porque quem se melindra deve trabalhar para se tornar menos sujeito a desequilíbrios. Mas quem provoca um melindre não pode se esquecer da lei da caridade, da afabilidade, da doçura, preconizadas por Jesus, quando nos ensinou que bem-aventurados são os mansos e pacíficos. Mas essa situação de melindre, ela é extremamente complexa, muito embora não pareça, né? Ao prepararmos o texto, né, e ao falarmos sobre o texto aqui, examinando-o, né, com palavras, vemos que é uma situação difícil mesmo, como essa da reunião. A pessoa foi agressiva, a pessoa que foi agredida calou-se para que não houvesse maiores problemas, e quando procurou a pessoa, né, para que houvesse um entendimento, aquele que agrediu disse que não, você é uma pessoa que se melindra com muita facilidade, eu estava certo. E isso muitas vezes acontece mesmo, né? A pessoa não reconhece a sua agressividade em termos de palavras e acha que o outro que se melindra com muita facilidade. Por isso que não é um tema fácil de ser entendido, porque muitas vezes nós que trabalhamos em sociedade, porque nós fomos criados para trabalharmos em sociedade, próximos uns aos outros, muitas vezes muitas vezes não, sempre ocorre de estarmos em relacionamentos com as pessoas. Nos relacionamos com as pessoas que trabalham conosco, principalmente quando se trata de um trabalho voluntário, que é o caso que a gente está falando agora. Então você precisa ser muito meticuloso no que falar para a pessoa, porque muitas vezes a pessoa ela chega diante de um trabalho que já tem um tempo muito grande de existência, e a pessoa ela começa a apontar defeitos, quer mudar isso, quer mudar aquilo, e muitas vezes aquele que é o coordenador do trabalho acha que não é necessário que se faça isso. Mas o que nós devemos fazer nesse caso? Vamos ouvir, vamos deixar o tempo passar, porque muitas vezes no trabalho voluntário, aquele que chega querendo fazer muitas mudanças, ele acaba ficando pouco tempo no trabalho, porque o trabalho voluntário, ele exige de nós um esforço muito grande, exige que nós engolamos o nosso orgulho, porque muita gente vai chegar criticando e querendo mudar. E se a gente falar para a pessoa, não, olha, não vamos mudar, né?
porque está funcionando assim, a pessoa vai achar que a gente é orgulhoso, ou que a gente é melindroso, ou que a gente não quer a ajuda da pessoa. Ou seja, para que a gente encerre o vídeo, digo aos amigos o seguinte: leiamos mais a respeito do melindre. Nos dediquemos mais a esse assunto, porque ele é muito importante para nós, em todos os tempos, mas principalmente nos tempos atuais, onde nós temos muito mais espíritos encarnados, para que a gente entenda, então, que existem dois lados de melindres. Procuremos entender isso, procuremos compreender isso. Mais uma vez agradeço a atenção de todos vocês. Se você gostou do vídeo, deixe um like, compartilhe e, se for possível, se inscreva aqui em meu canal do YouTube. Muito obrigado, fique bem, fique em paz.